Você tem um chamado de Deus para a sua vida. Às vezes eu fico vendo pessoas perguntando qual é o meu chamado, se preocupam se tem um chamado, ficam preocupados o que é que eles têm que fazer. Mas eu falo para você que se você tem um chamado específico na sua vida, o próprio Espírito Santo ele vai se revelar para você. Mas para isso você tem que estar jejuando, você tem que estar orando para esse propósito. Foi o que aconteceu com Paulo e Barnabé, com Saulo e Barnabé. Eu vou ler para você aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que fala dessa forma. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Ou seja, eles estavam orando, jejuando, adorando a Deus, e o Espírito Santo falou: Prepare-me, Saulo e Barnabé, para uma missão, para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Você não precisa se preocupar com o seu chamado. Você só tem que estar no lugar certo, você tem que estar fazendo a coisa certa, ou seja, você tem que estar reunido, orando, jejuando, louvando a Deus, adorando, porque o Espírito Santo ele vai se levantar e vai revelar aquilo que ele tem feito para a sua vida, o propósito que ele tem com você. Mas eu quero falar para você que em meio a esse chamado que Deus tem na sua vida, muitas pessoas vão se levantar para tentar impedir. Alguém vai se levantar, o inimigo vai usar uma pessoa aí, alguém, para se levantar, para tentar impedir. Mas eu quero dizer que Deus é com você. Que se o Senhor chamou, Ele chamou você, Ele começou a obra, Ele vai terminar a obra na sua vida. Então vamos continuar lendo em Chipre, enviados pelo Espírito Santo, né? No versículo 4, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e João estava com eles como auxiliar. João também estava com ele, auxiliando os dois, é isso? Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ou seja, já vem um falso profeta, já vem alguém tentando atrapalhar os planos que Deus tinha ali naquele lugar. Tentando atrapalhar, mas ele não atrapalha, porque quando o Espírito de Deus chega, se aquela pessoa enviada por Deus, ela está cheia da presença do Senhor, nada vai impedir aquilo que Deus tem para fazer na vida daquela pessoa e na sua vida, entendeu? Então não se preocupe, fique na presença do Senhor, confie nele, porque ele está com você e ele vai te defender de todos os empecilhos, de todas as lutas, de todos os problemas que tem se levantado para impedir a obra que o Senhor tem para com a sua vida. Então vamos ler aqui. E ele era assessor do Procócio e Sérgio Paulo. O Procócio, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Ou seja, esse homem aqui ele era culto. E aí ele mandou chamar Barnabé e Saulo, porque ele tinha interesse em ouvir a palavra de Deus. Ou seja, pessoas cultas, pessoas de mente aberta, pessoas que têm um conhecimento da parte de Deus, pessoas que têm inteligência, que são sábios, eles querem ouvir a palavra de Deus, eles têm desejo de ouvir a presença de Deus. Todas as pessoas foram chamadas por Deus, todas as pessoas têm aquele desejo de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o que tem para falar do Senhor. Por mais descrente que a pessoa seja, ela sabe que existe um Deus que criou todas as coisas. Aí esses pássaros que estão aí cantando, a sua vida é exemplo que existe um Deus protetor, um Deus salvador, as plantas, a natureza, os animais, os mares, os rios, tudo isso prova que existe um Deus poderoso. E então, porque queria ouvir a palavra de Deus, mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, né? Que era aquele lá, o Bar Jesus, o significado dele era Elimas, o mágico. Esse era o significado do seu nome. Opôs-se a eles e tentava desviar da fé o Procócio, entendeu? Ele tentava desviar a fé daquele homem, daquele Procócio que queria ouvir a palavra de Deus. Esse mágico aqui, esse Elimas, ele estava tentando
impedir o propósito que Deus tinha na vida daquele homem, tentando roubar a fé daquele homem. Porque aquele homem estava com a fé, ele queria ouvir a palavra do Senhor, então ele estava tentando impedir aquele homem de ter aquela fé de ir de encontro ao Senhor. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: olha aqui a importância de você e eu sermos cheios do Espírito Santo. Nós vamos ter autoridade para repreender o mal. Quando eu e você somos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da presença de Deus, nós temos autoridade dada da parte de Deus para repreender o mal que se levanta para tentar impedir a obra do Senhor. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para ele e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Paulo já identificou, através do Espírito Santo, que aquele homem ali estava sendo usado pelo diabo. Então ele disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de todas as espécies de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Isso aqui está aparecendo no dia que Paulo também foi questionado por Jesus, quando Jesus lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para você lutar contra os agriões de Deus. Então, da mesma forma, Paulo falou aqui para ele: ó, quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Isso também aconteceu com Paulo, pessoal. Paulo, que era Saulo, né, que depois se transformou em Paulo, ele também foi um perseguidor do Evangelho de Deus, mas ele perseguia porque ele achava que estava fazendo a coisa certa, ele era um fariseu, uma pessoa muito justa na religião dele, então ele perseguiu o Evangelho, o povo de Deus, achando que estava fazendo a coisa certa. Então o Senhor Jesus aparece para ele, também ele cai e fica cego também por alguns dias, eu creio que sejam uns 3 dias, e depois ele volta a enxergar, e aí ele já é transformado, renovado, né? E aí ele passa a perseguir ele já passa a seguir os caminhos do Senhor e perseguir aqueles que tentavam impedir os planos de Deus, né? Daí ele já passa a ser uma pessoa, tá aqui agora aqui ele, ó, provando que ele agora é um servo de Deus e que ele luta pelos direitos, né? Os propósitos de Deus na vida das pessoas. Então ele repreendeu aqui esse homem, que era um mágico, que fazia magias negras, que era um falso profeta, que ele estava tentando iludir as pessoas. Não é isso que acontece? Ele estava tentando iludir, tentando impedir a fé desse homem aqui, desse Procócio, que esse homem culto que queria ouvir a palavra de Deus, ele estava tentando roubar a fé desse homem. Então Paulo diz para ele, olha, Saulo, né? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava que o guiasse pela mão. Ou seja, ele ficou cego e dali ele já procurava alguém que guiasse ele. Foi imediato. Quando Paulo disse que ia acontecer com ele, imediatamente começou uma névoa nos seus olhos e ele começou a ficar cego e tentando procurar alguém que o guiasse e ele, tirasse ele dali e abrisse o caminho para que ele pudesse passar ali, sair dali daquele meio ali, né? Então ele ficou cego. Quando você ficar... Isso prova que mais tarde, né, depois, ele vai abrir a visão, mas a visão para Deus. Né? As coisas de Deus é assim. Primeiro tem uma cura. E a planta, né? Primeiro você planta a semente e a semente ali, ela fica, aquela plantinha morre, você acha que não vai mais vingar. E você diz: a plantinha morreu. Mas na verdade ela morre e depois ela renasce. Da mesma forma nós morremos para o mundo, para as coisas do mundo, para os desejos da carne. Morremos para eles e vivemos para Deus. E a cura também que Deus faz para com a nossa vida, primeiramente é como se esse homem fosse ficar cego, né? Ele ficou cego aqui, mas era que Deus estava curando a cegueira dele espiritual. Ele estava cego e achava que estava certo, fazendo magias, sendo um falso profeta, fazendo enigmas, mas na verdade ele estava no caminho errado. E quando Deus cega ele, o Espírito Santo cega, é para abrir a mente dele, para abrir a visão dele para os planos do Senhor. Então Procócio, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Depois disso daí, ele creu profundamente, né? O Procócio, vendo que aconteceu isso com aquele cego, ele creu ainda mais profundamente, né? O que Paulo fez, orou a Deus, né? E disse que Deus ia cegar aquele homem. E com aquilo ali, em vez desse Procócio ficar, talvez tivesse desviado, não.
foi uma maneira dele aceitar Jesus. Aí que ele creu profundamente através daquilo que aconteceu com Bar Jesus, né, que era um falso profeta. Aqui não fala que esse homem se converteu não. Mas Paulo sim se converteu. Paulo, ele não era mágico, ele era apenas uma pessoa que era zeloso pela sua religião. Então o Senhor Jesus transformou ele em um Paulo. De Saulo ele passou a ser Paulo, né? Ele passou a pregar a palavra, ele passou a sofrer pelo evangelho, ele foi de uns profetas, uns discípulos que mais sofreu, né? Ele foi de uns apóstolos que mais passou por luta, que mais teve problema e não negou a Jesus e foi firme. E ele disse, eu guardei a minha fé, entreguei a minha carreira, né? E agora ele esperava pela promessa de Deus, pela vida com o Senhor. Ele foi até o final. E esse homem aqui também aceitou o Senhor Jesus, ele confiou. Procópio, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Ele creu com o ensino que Saulo e Barnabé passou para ele e se converteu. O chamado que Deus tinha era para aquele homem aceitar. E ali criou-se ali um tumulto com aquele mágico tentando impedir. O inimigo pode até tentar impedir aquilo que Deus tem com você. Mas ele não vai impedir, porque aquilo que Deus te chamou para fazer, o Senhor vai te capacitar para fazer. Ele pode até se levantar, ele pode até criar armadilha, pode até fazer parecido com Jesus, né? Porque o inimigo tenta fazer parecido, fazer milagres, fazer coisas, mas Deus vai abrir a sua mente e você vai ver que não é Deus. E que sim, é uma artimanha do inimigo para tentar impedir aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para ser um missionário. Deus te chamou para ser uma missionária. Deus te chamou para levar a palavra dele para aqueles cansados e oprimidos. E o Senhor vai cumprir a promessa que ele fez com você. Você vai se levantar e Deus vai cumprir aquilo que ele tem te chamado para fazer. Você é um profeta de Deus, você é um missionário de Deus, uma missionária de Deus. Deus te chamou para algo maior. Então, se você que está ouvindo essa palavra, se você sente que tem um chamado de Deus na sua vida, não desista do chamado que Deus tem para você. Vai e faça, mesmo que se levante em empecilho. Vai se levantar mesmo. Mas Deus é com você. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Ele vai te dar força para você vencer. E Ele vai te capacitar nessa chamada aí que Ele tem feito com você, tá certo? Querido, querida, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, dos seus familiares, dos seus irmãos, da igreja que vocês congregam. Se você ainda não se congrega, procure uma igreja para se congregar. Se você é daqui da cidade de Mossoró e quer se congregar, eu convido você para ir para a nossa igreja metodista wesleyana, lá na 6 de janeiro, ou em qualquer outro bairro aqui na nossa cidade. Se você mora aí perto das Malvinas, também tem uma igreja. Se você mora no Carnaubal, também tem uma igreja. No Sumaré tem uma igreja. E ali no bairro Santo Antônio também tem uma igreja, na rua 6 de janeiro. Próximo ali o supermercado Rebouça, mais seguindo na frente, depois da UPA. E também perto do mercado 6 de janeiro, é ali. Você vai lá e ouça uma palavra. Porque Deus tem uma palavra para você. Na rua 6 de janeiro. E que Deus possa abençoar você, querido, querida. Te dê um bom dia. Eu quero pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal. Eu digo nosso porque é nosso, não é verdade? Aqui é um canal que temos para falar de Deus e para fazer alguma arte, né? Nesses dias depois vou estar postando. Mas você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Tá certo, querido? E eu estou muito feliz por você estar aqui comigo no canal e que Deus abençoe você cada vez mais. Tenha um bom dia, Deus abençoe, fica na paz de Deus.